Paz, tudo bem com vocês? Tô com o rostinho já um pouco inchado, que eu estava aqui conversando um pouco, com o papai. E já comecei a chorar, já comecei a falar com ele. Porque assim, às vezes nós queremos ouvir a voz de Deus e procuramos em tantos lugares, quando na verdade Ele está muito mais perto do que você imagina. Ele está numa oração que você faz, num abrir da Bíblia, no ler de uma palavra. E aí quando você começa a orar, a falar com Ele de uma forma mais aberta, Ele se revela a você, não precisa você procurar muito. E hoje Deus falou de uma forma extraordinária comigo e Ele pediu para eu vir falar com você também. Primeiramente eu peço que você já curta esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo também com as pessoas que você conhece. E hoje eu quero ler com vocês uma palavra lá em Ageu 2:9. Bom, quem conhece Ageu já sabe do que nós vamos falar, né? Hoje cedo eu estava ouvindo o testemunho de uma pessoa que eu estou começando a seguir aqui no YouTube e ela tem uma história de vida muito parecida com a minha. E eu vou ser muito sincera com vocês, muito mesmo. Esses dias eu estava pensando, meu Deus, quando eu comecei esse canal, eu comecei com uma ideia totalmente diferente, que na verdade não foi nenhuma ideia minha. Foi alguém que me direcionou a criar um podcast, a trazer mulheres para contarem as suas histórias, assim como eu tinha a minha história para contar, tenho ainda, né? Mas foi tomando um rumo tão assim diferente, né? Foi criando um formato assim tão diferente, que esses dias eu estava tentando voltar para o formato de podcast. Só que eu comecei a chamar uma pessoa, a chamar outra, e eu entendo que a vida das pessoas é muito corrida, né? Mas começou a dar tudo errado, sabe? Eu chamava uma pessoa, a pessoa não pode, eu chamava outra pessoa não pode, chamava outra pessoa, a pessoa nem me respondia. E aí eu falei, Deus, quando eu criei esse canal, eu criei como uma forma de podcast, de trazer mulheres aqui para contarem as suas histórias. E, sabe, tem dias que eu venho aqui falar que às vezes eu nem tô com vontade de falar, não é vontade, sabe? Tem vezes que é difícil você falar para as pessoas uma palavra que vai ficar tudo bem, quando às vezes a sua vida não tá muito bem. E hoje eu estava assim, sabe? Eu passei a minha manhã aqui fazendo algumas coisas em casa, né? Lavando uma roupa, estendendo uma roupa. Enquanto eu estava estendendo a minha roupa, o Senhor estava ministrando no meu coração. E eu falei, meu Deus, a minha vida tem mudado tanto, sabe? O rumo. Eu sou influencer, eu sou blogueira, sabe? E as portas das divulgações começaram a se fechar. E às vezes, né, nós temos o nosso trabalho. E eu creio que todo profissional, todo autônomo, ele olha para outra pessoa que também faz o mesmo que ele e ele se compara, não tem jeito. E quantas vezes eu me pegava me comparando, né, com outras pessoas que fazem o mesmo trabalho que eu e pensando, meu Deus, por que essa pessoa tá tão ativa? Por que essa pessoa tá prosperando tanto? E eu que tô aqui fazendo a tua vontade, e eu que tô aqui falando da tua palavra, parece que cada vez mais que eu falo da tua palavra, cada vez mais que eu venho aqui nas minhas redes sociais, falar de ti, parece que as portas se fecham cada vez mais. Só que hoje Deus me fez entender que Ele está abrindo uma ferida para poder me curar. Até hoje eu vivi o meu sonho. Até hoje eu vivi o que eu queria. Até hoje eu vivi o que eu tinha vontade. E Deus, Ele começou a ministrar no meu coração que não é a minha vontade. Que tá na hora de parar de brincar. Que tá na hora de parar de fazer o que eu quero e começar a fazer o que Ele quer pra mim, o que Ele escreveu. E isso também serve pra você, que às vezes tem pensado, poxa, minha vida tem tomado um rumo tão diferente do que eu quero, do que eu tenho pedido pra Deus, sabe? A minha vida tem se fechado tanto. E Deus fala pra você, eu estou criando essa ferida em você para poder te curar. Uma vez eu fiz aqui até um exemplo de quando a gente se machuca e vai ali no médico, para ele poder curar aquela ferida, ele tem que limpar, ele tem que esfregar com sabão e isso dói muito. Para depois ele poder ali dar os pontos ou limpar e fazer um curativo para aquela ferida poder sarar. E assim Deus faz conosco. Às vezes Ele cria e permite situações e cenários para que venha ali se criar uma ferida, para que venha ali moldar, sabe, a nossa vida de uma maneira que Ele quer e para que nós possamos entender, às vezes dói.
e dói muito. Eu passei a minha infância, adolescência, né, e agora a minha fase adulta, sempre tendo uma perspectiva de vida e propósito na minha vida sobre o que as pessoas falavam, as promessas que as pessoas falavam para mim, né? Que Deus iria me levar para louvar para muitos lugares, para muitas nações, para muitas pessoas. E isso continua firme. Muitas pessoas que não me conhecem às vezes vêm e me dão essa revelação, essa promessa. Mas de uns tempos para cá, o Senhor tem mudado um pouco essa palavra, né? Porque eu sempre fui muito tímida, sabe? Eu sempre tive muita retenção de falar. Eu já perdi emprego por ser muito tímida, sabe? Eu fazia a entrevista, achar que a entrevista já estava certa, já estava ganha, que o serviço era meu. E no fim o empregador falava, olha, eu não te escolhi porque você não se desenvolve, você não conversa, você é muito tímida. E aí Deus foi trabalhando isso no meu coração, né? Deus foi tirando isso do meu coração. Só que mesmo assim, no meu entendimento, o meu dom era o de louvar e eu somente iria louvar. Deus iria me usar para gravar um CD, sabe? Para louvar para nações. E aí a gente veio agora, né, o workshop, as ministrações durante os louvores. E isso começou a me prender um pouco, né? Porque eu sempre falei para Deus, eu não sei muito bem falar. Eu sei louvar, é o que eu sei fazer. E até a minha mãe falou para mim esses dias, né? O levita, ele não é usado apenas para louvar. Eles são usados para muitas coisas, para ministrar, para cuidar do templo, para cuidar das almas, para muitas coisas. E assim Deus tem feito na minha vida, sabe? Ele tem destravado essa parte que eu tenho de timidez, essa parte que eu tenho para ministrar, sabe? Ele tem falado ao meu coração e me levado a lugares que eu realmente tenho que falar. Ele tem usado pessoas para falar para mim que eu tenho o dom profético de ministração. E eu comecei a deixar Deus me usar. Às vezes eu sento aqui no meu estúdio, eu coloco um instrumental e eu começo a falar com Deus e eu começo a chorar. E sabe, Deus começa a ministrar no meu coração, trazer a palavra. Quantas vezes eu sento aqui, eu pego o celular e eu falo, Deus, eu não sei nem o que falar para essas pessoas. E Deus fala para mim mesmo, não é você que vai falar, sou eu. Apenas abra a sua boca. A sua parte você tem que fazer, você tem que orar, você tem que buscar, você tem que ler a Bíblia, porque nós precisamos entender o que nós estamos falando, né? Não é simplesmente vir aqui e falar, Deus, fala alguma coisa, não. Nós precisamos buscar, mas nós precisamos entender que tudo o que acontece na nossa vida, todo o propósito é dirigido por Ele. E aí entra essa palavra que Ele ministrou ao meu coração hoje de Ageu 2:9. Quando nós lemos essa palavra, eu vou ler primeiramente. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Sempre que eu li essa palavra, sempre que eu escuto pregações sobre essa palavra, sempre que Deus ministrava assim no meu coração sobre essa palavra, eu vou ser muito sincera hoje, 100% de sinceridade. Eu pensava em prosperidade, eu pensava em alegria, eu pensava em restituição de bens. Não é isso que a gente pensa quando a gente lê essa palavra? Aí eu fiz uma coisa, eu fui entender a história desse versículo, porque não é somente um versículo isolado, ele tem uma história. E aí eu comecei a ler desde o início, quando fala que Deus usou o profeta Ageu para falar com aquele povo sobre a construção do templo em Jerusalém. Já havia um templo ali que tinha sido muito mais bonito, né? Muito maior, cheio de riquezas. E ali, quando Deus pediu para que aquele povo construísse outro templo, ele não era tão grande, ele não era tão chique, né? Ele não era tão bonito quanto o primeiro. E o profeta Ageu, ele foi enviado por Deus para motivar aquele povo para terminar a construção do templo em Jerusalém. O povo estava muito desanimado porque o segundo templo não era tão grande e nem tão bonito quanto o primeiro. E Deus havia prometido que o segundo templo teria uma glória maior. Então, quando a gente fala assim, eu acho que aquele povo pensava a mesma coisa que nós pensamos quando nós líamos esse versículo. A glória do segundo templo vai ser maior do que o do primeiro, então o segundo vai ser muito maior. O segundo vai ter muito mais riqueza. O segundo vão ter muito mais adornos, né? Quem sabe vai ter um tapete de ouro. Quem sabe vão ter ali pedras de brilhantes, né? Eu acho que é isso que o povo pensava. E não era isso que Deus queria mostrar para aquele povo. A glória do primeiro templo era a riqueza material e seu aspecto imponente. Na segunda casa, no segundo templo, o próprio Deus entrou.
Por isso ela foi maior. O templo era o símbolo da presença de Deus entre o povo de Israel. E a glória de Deus não depende da riqueza material. Aí eu volto para o início da nossa conversa, de quando eu estava pensando assim, Deus, poxa, mas parece que agora, né, que eu tô falando da tua palavra, que eu tô aqui buscando, que eu criei esse canal para falar da tua palavra, parece que as portas se fecharam, parece que, sabe, que tudo tá se fechando, mas a tua palavra fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Mas enquanto o povo não entendia que a glória não dependia da riqueza e sim da presença de Deus, eles não conseguiam entender por que a segunda casa, né, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E assim, às vezes nós não entendemos, poxa, lá atrás eu tinha muito mais riqueza do que eu tenho hoje. Lá atrás eu tinha muito mais clientes do que eu tenho hoje. Lá atrás eu fazia muito mais divulgação do que eu faço hoje. Só que hoje eu tenho a presença de Deus, aleluias. Talvez a casa não é tão grande, né, falando no modo figurativo, talvez a riqueza não é tanta, falando no modo literal mesmo, talvez o cenário não é como eu gostaria, mas existe hoje a presença de Deus. E é isso que o Senhor quer que você entenda, que o importante na sua vida não é a riqueza, o importante na sua vida não é o tamanho do seu status, o importante na sua vida não é nada disso. É a presença de Deus. E a partir do momento que você entender que a prioridade na sua vida tem que ser a presença de Deus, aí sim, Deus vai começar a manifestar a sua infinita glória na sua vida. E aí sim, a prosperidade, a riqueza, isso tudo vai ser complemento. Porque a partir do momento que você está bem com Deus, você consegue ficar bem com todo o restante. Hoje cedo mesmo, de ontem para hoje, eu comecei a perceber que eu estava com dor de cabeça, que eu estava com o humor um pouquinho alterado, sabe? Algumas preocupações. Hoje mesmo, eu fui no mercado, eu vou falar. Eu não ia falar, não gosto de abrir muito a minha vida pessoal, mas talvez edifique a vida de alguém. Hoje cedo eu fui no mercado fazer algumas compras, né, algumas coisas básicas que estavam faltando dentro de casa, e pela primeira vez em muito tempo eu tive que tirar alguns itens do carrinho, porque o dinheiro não deu. E a primeiro momento eu me envergonhei, sabe? A gente se sente assim, né? Parece que o mercado para olhar pra cara da gente. Mas eu tive que tirar e tá tudo bem. Sabe, eu vim pra casa, mas eu confesso que eu vim com meu coração assim um pouco apertado. Eu vim com meu coração assim um pouco triste. E eu cheguei em casa, eu comecei a tirar as compras do carro, coloquei em cima da mesa, comecei a fazer ali o café da manhã para as crianças, para mim também. E aí eu percebi que o meu humor ele tava um pouco alterado, sabe? As crianças falaram alguma coisa, eu dei uma patadinha. E aí, de repente, eu comecei a fazer as coisas em casa, colocar a roupa no varal e tudo mais. E eu comecei a ouvir o testemunho da moça e isso começou a mexer muito comigo, porque eu falei, Deus, eu tô começando a deixar com que essas situações entrem no meu coração. E isso não quer dizer que a tua presença não esteja na minha casa. Não quer dizer que eu não sou abençoada. Não quer dizer que o Senhor não vai me prosperar, não, é apenas uma situação no meio de uma vida inteira, sabe, que o Senhor tem me abençoado. E eu vim aqui pro estúdio e aí eu coloquei um louvor e eu comecei a clamar a Deus, eu comecei a chorar e eu falei, Deus, não deixa isso entrar pro meu coração, porque a tua palavra fala que a glória da segunda casa, ela será maior que a primeira, mas não por causa de riqueza, não por causa de bens materiais, mas por causa da tua presença. Então que eu possa entender que eu posso perder tudo, alguns itens do carrinho, algumas coisas que de básico, às vezes que eu preciso em casa, que eu perca tudo, mas que eu não perca a tua presença. E aí parece que a alegria voltou, sabe? Parece que deu um ânimo, sabe? Parece que Deus falou pra mim, vai lá na sua geladeira, olha lá, falta alguma coisa. Vai lá no seu guarda-roupa, falta alguma coisa.
Tá faltando o que vestir? Tá faltando o que comer? Tá passando fome? Sabe? Tá passando fome? Vai lá pra África, vai ver as crianças que estão comendo tantas porcarias, tanto lixo, às vezes não tem nada o que comer. E aí? Tá reclamando do quê? Às vezes Deus precisa dar uma puxadinha na gente, sabe? Uma puxadinha na orelha, uma apertadinha aqui, uma apertadinha ali, pra gente se lembrar que nós somos dependentes dele. E o mais importante na nossa vida não é bem material, não é riqueza, mas é a presença dele que não nos falte. Ah, Jéssica, você tá falando isso porque você tem uma vida boa. Você tá falando isso porque você tem seu carro, você tem a sua casa, não te falta nada. Você tá falando isso porque você é blogueira, você é influencer. Vem ver a minha vida aqui pra você ver, né? Às vezes você fala assim pra mim, vem ver a minha vida. Eu não tenho onde morar. Eu não tenho um centavo no banco, tá faltando alimento, tá faltando isso, faltando aquilo. E se eu te falar que eu também já passei por isso? E se eu te falar que os meus pais já passaram por isso? E se eu te falar que a gente tem muito testemunho para contar de provisão de Deus a respeito disso? Todos nós temos uma história com Deus, todos nós. Todos nós fomos calejados, todos nós fomos machucados para poder ser curados e edificar a vida de outras pessoas. Então hoje Deus mandou te dizer essa palavra sobre Ageu 2:9. A glória da segunda casa. Na verdade, na minha Bíblia ela fala: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. E eu acho esse texto muito mais importante, muito mais direto. Porque às vezes você já passou pela primeira casa, você já passou pela segunda casa, você já passou pela terceira casa. Senhor, eu já passei por um problema, eu já passei por dois, eu já passei por isso, já passei por aquilo. Mas ele fala: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Há quanto tempo você não vive mais em paz? Há quanto tempo você tem deixado que o seu cenário, a sua situação tem tirado a sua paz? É isso que o diabo quer, que você viva sem paz. Mas Deus fala que a glória da última casa será maior do que a da primeira. Quem sabe você está na construção dessa última casa. Você está construindo, você está colocando bloquinho por bloquinho e não é fácil. Para quem já construiu uma casa do zero, eu lembro que quando a gente comprou aqui, né, a gente vinha às vezes ver como estava, e aí quando a gente vinha estava com 1 metro, né, de bloco, depois a gente vinha, estava na metade da casa, depois estavam batendo a laje, depois estavam colocando as janelas. Nós sabemos como é uma construção e nós estamos em total construção todos os dias. E quem sabe você está nesse processo de construção da sua última casa, do seu último templo, do templo em que Deus vai glorificar o seu nome, do templo em que Deus vai trazer a sua glória para dentro da sua vida, e você está aí murmurando, e você está aí achando que Deus não está te vendo, e você está achando que as coisas estão acontecendo por um acaso, e não estão. Você está num processo de construção para a glória desta última casa ou da segunda casa. E o Senhor fala para você hoje que te falte tudo, mas que não te falte a minha presença. A glória dessa segunda casa, ela tinha uma glória maior, porque ela tinha a presença do nosso Deus encarnado, como o nosso Jesus ali, andando naquele templo. E hoje Deus fala para você: antes não tinha eu, não tinha a minha glória, não tinha a minha presença, mas agora você está na construção, no processo de construção dessa última casa, desse último templo, e eu estarei ali. Só tenha fé e persista. A minha vida, ela tem tomado um rumo totalmente diferente do que eu programei, sabe? Do que eu sonhei, do que eu imaginava. Mas o Senhor falou para mim hoje que esse processo é muito significativo, porque é o que Ele sonhou para mim. E eu um dia falei para Ele: Senhor, que seja a Tua vontade, não a minha. Que sejam os Teus sonhos e não os meus. Que seja o Teu projeto na minha vida e não o meu. Que seja o Teu propósito e não o meu. Então hoje eu não posso reclamar, porque está vindo sobre mim o que eu pedi para Ele que fosse. Eu pedi para Ele que fosse assim. Era o que Ele tinha para mim desde quando eu nasci. Só que até o momento eu ainda não tinha entendido. Só que até o momento eu ainda não tinha deixado Ele governar.
eu falava, Deus, toma minha vida nas tuas mãos, mas eu ia lá e pegava um pouquinho. Deus, toma minha vida nas tuas mãos, mas eu ia lá e pegava um pouquinho, sabe? Sabe quando a gente tem meio medo, né, de deixar as coisas para Ele cuidar sozinho? Só que a partir do momento que eu falei, Deus, cuida, vai, eu não aguento mais, eu caí, eu não consigo mais levantar, eu tô sem forças, que me falte tudo, mas que não me falte a tua presença, Senhor, que seja tudo para a tua honra, para a tua glória. Aí Ele começou a fazer da maneira que Ele quis. E ali esse mês, quando nós fomos naquele presídio, vocês viram que eu postei aí o vídeo daquelas mulheres, né, lá naquele presídio, que exercem tantos trabalhos ali, né? Tem enfermeiras, tem professoras, tem polícia penal, tem agentes, tem tantas administrativo, financeiro, tem muitos trabalhos que elas exercem ali no meio daqueles homens. E muitas delas falaram assim, eu nunca imaginei estar aqui. Quando eu falei para Deus, Deus, faça conforme a tua vontade na minha vida, o Senhor me trouxe para cá e eu não entendia. E hoje eu entendo porque eu faço o diferencial na vida desses homens. Só de um homem daquele sair de lá e ser impactado por algo que uma daquelas mulheres ensinaram para eles, olha o impacto que isso vai causar na vida de muitas outras pessoas que esses homens vão ter contato depois. É algo grande, às vezes a gente não imagina, mas é algo muito grande. Porque se um homem daquele sai de lá e continua fazendo mal, são muitas vidas perdidas. Mas se um homem sai de lá e começa a fazer o bem, e começa a mudar histórias, são muitas almas mudadas. São muitas almas atingidas pelo nosso Deus através da vida daquelas mulheres. Olha só como é incrível quando nós deixamos que Deus faça na nossa vida aquilo que Ele quer. Que Ele nos conduza para o emprego que Ele sonhou para nós, que Ele nos conduza para a família que Ele sonhou para nós, para o marido que Ele sonhou para você, para a esposa que Ele sonhou para você, para a casa que Ele sonhou para você morar. Às vezes Deus vai permitir riquezas na sua vida que não vão ser para você, que vão ser para você ajudar outras e outras pessoas, que vão ser para você ajudar e edificar a vida de outras pessoas. Eu falo sempre isso para Deus. Eu falo, Senhor, que quando chegue a hora do Senhor me abençoar, que esse canal monetizar, né? Eu preciso ainda de muitas e muitas horas para esse canal monetizar. Às vezes dá um certo desânimo, sabe? Eu falo, Deus, eu não criei esse canal para ficar rica, eu não criei esse canal para ganhar dinheiro, mas se um dia o Senhor me proporcionar que eu venha ter uma renda através deste canal, eu quero ajudar muitas e muitas pessoas, porque eu recebo muitas mensagens, principalmente de mulheres. Nossa, eu tô sem o que dar o que comer para os meus filhos, esse mês eu não consigo pagar aluguel e me dói na alma às vezes de não poder ajudar, sabe? Esse é o meu propósito. E nós precisamos entender que Deus nos chamou, não foi só para abençoar a nossa vida, não foi só para mudar a nossa vida, mas também para abençoar a vida de outras pessoas. E quando você começar a entender isso e deixar que Deus seja o centro da sua vida, que Deus seja o centro de todas as suas vontades, aí a glória da segunda casa começa a crescer, começa a aumentar. Porque o que falta para a glória da segunda casa ser maior que a primeira é a presença de Jesus Cristo na sua vida. Então, se você está nesse processo de construção do segundo templo, né, ou do último templo, como diz aqui a minha Bíblia, da última casa, tenha calma, tenha fé, persevere e coloque Deus no centro. Coloque Ele nesse templo, coloque Ele nessa casa, para que a glória seja ainda maior do que a primeira. E não desanime, Senhor, eu estou vivendo um cenário totalmente diferente do que eu sonhei. Eu estou vivendo um cenário totalmente escasso do que eu vivia antigamente. Mas Deus fala aqui para nós nessa palavra. A glória do primeiro templo era a riqueza material e seu aspecto imponente. Na segunda casa, o próprio Deus entrou. Por isso ela foi maior. Consegue entender isso? Então, se você entendeu, tome essa palavra para você neste dia de hoje, assim como Deus ministrou ao meu coração, que Ele possa ministrar ao seu. Amém? E amanhã eu estarei aqui novamente e todos os dias, enquanto o Senhor me der fôlego de vida, eu estarei aqui falando, eu estarei aqui buscando. Não importa, sabe, o que as pessoas dizem, o que as pessoas pensem. Eu percebi, sabe, nas minhas redes sociais que desde que eu comecei a falar de Deus,
Muitas pessoas se afastaram, muitas pessoas deixaram de seguir, o engajamento caiu, tudo isso aconteceu. Mas eu falo para Deus, eu não vou parar, eu vou continuar. Porque se pelo menos uma vida for alcançada, for salva, aceitar Jesus, sabe? Se pelo menos uma vida criar o hábito de ler a Bíblia todos os dias, de falar com Deus, para mim já valeu totalmente a pena, porque foi para isso que o Senhor me chamou. Ele não chamou somente para eu ficar sentada num banco de igreja, sabe, quietinha ali, como se eu fosse nada, como se eu fosse pequena. Não pense que você é pequeno. Quantas vezes eu escuto pessoas falando assim, nossa, eu já estou tanto tempo na minha igreja, sentadinha aqui, sabe? Ninguém me olha, ninguém me vê. Nós não estamos fazendo ID para ninguém nos ver. Nós estamos fazendo isso para uma recompensa muito maior, que é de Deus. E quando Deus começar a fazer as coisas na sua vida, não vai ser para glorificar o homem. As pessoas vão olhar e vão falar assim, uai, mas esse daí, essa daí, aquele que ficava ali no cantinho, que ninguém dava nada, que ninguém nem sabia, eu nem sabia que ele estava buscando a Deus dessa maneira, e Deus abençoa a vida dele desse jeito, como assim? É um espanto, de repente de Deus é dessa maneira. Quando ele faz para o nome dele ser glorificado. Então não se sinta pequeno, pequena, sabe? Não se sinta insignificante, inferior. Porque se você está fazendo o que Deus te chamou para fazer, Ele está vendo. E é isso que importa. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você possa tomar essa palavra para você, que hoje você abra a sua Bíblia, tira um momento, nem que for 10 minutinhos, sabe, com Deus, coloca um instrumental gospel para você ficar ouvindo, sabe, para criar aquele ambiente gostoso, e aí você abre a sua Bíblia, lê, conversa com Deus, porque eu tenho certeza que se você fizer isso hoje, você vai ouvir a voz dele e ele vai te direcionar para que você passe esse processo da construção da segunda casa, crendo que vai ser muito maior essa glória, porque ele estará presente. Amém? Curta esse vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreva, assista também todos os vídeos daqui do canal até o final, porque eu também preciso da inscrição de vocês, da curtida de vocês, para que o YouTube continue entregando o meu conteúdo. Fique com Deus e eu te espero aqui no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!